Quando você vai ao mercado ou à feira, você encontra diferentes produtos com os mais variados preços. E aí você os escolhe dependendo do preço e da sua necessidade. Essa ideia de mercado vai muito além dos alimentos, vale também para os investimentos. Você já deve ter ouvido falar na ideia de mercado financeiro. O mercado financeiro é como se fosse um mercado. Os ativos estão lá disponíveis para compra, como se fossem produtos, e é uma parte da bolsa de valores. As ações da empresa nem sempre estão na bolsa de valores, porque para estarem na bolsa de valores, elas precisam realizar um processo chamado Oferta Pública de Ações, ou na sigla em inglês IPO. Então hoje nós vamos te explicar como é que funciona um IPO, como é um IPO e por que tantas empresas estão procurando realizar um IPO ultimamente. Imagine que você tem uma empresa e ela está em constante crescimento, porém, apesar dos lucros, eles não são suficientes para aumentar o tamanho do seu negócio. E aí, uma das saídas que você encontra são conseguir novos sócios, ou seja, pessoas que vão investir no seu negócio em troca de lucros. Bom, mas quantas pessoas você conhece que estariam dispostas a investir assim? Por isso, uma das soluções é buscar sócios desconhecidos, que é exatamente o que acontece naquele processo que chamamos de IPO. Representa o momento que a empresa vai receber novos sócios, realizando uma oferta de ações no mercado financeiro. Assim, ela se torna uma companhia de capital aberto, negociada em bolsa de valores, através de papéis ou ações. Normalmente, das empresas que realizam o IPO, essas já estão no estágio de maturidade do negócio muito mais avançadas. Historicamente, essas operações no Brasil representam centenas de milhões de reais. A maior oferta pública inicial de ações ocorreu na Arábia Saudita por uma empresa chamada Saudi Aramco, que captou 25,6 bilhões de dólares em 2019, considerada o maior IPO do mundo. Aqui no Brasil, nós temos o Banco Santander, que conseguiu captar em seu IPO 13 bilhões de reais. O IPO é um processo complexo e muitas vezes bem caro, que envolve a mudança na mentalidade das lideranças. Depois que o capital foi aberto, os gestores têm que fornecer informações próprias para o mercado. Além disso, eles têm que aprender a conviver com os sócios novos e desconhecidos. Mas mesmo assim, muitas empresas querem realizar o IPO e um dos motivos é para captar recursos. Bom, agora que a Nicole já introduziu um pouco sobre o IPO, né, sobre o que é o IPO, vou estar falando um pouquinho sobre os motivos de fazer um IPO. Então, o primeiro deles é o acesso ao capital. E quando eu falo de acesso ao capital, é o momento que a empresa tem para conseguir o capital de investidores externos. Então, basicamente, conseguir ali sócios anônimos, né, sócios desconhecidos, por conta do papel que a empresa vai estar emitindo. Então, basicamente, a empresa vai emitir um papel, os investidores vão comprar, e aí esse dinheiro vai cair para a empresa vai estar conseguindo mais recursos para serem investidos dentro da empresa, para fazer a empresa crescer. E esses investidores que colocam esse dinheiro é justamente porque eles acreditam no potencial da empresa, eles acreditam que o dinheiro deles está sendo um bom investimento de fato. E aí, qual que é a vantagem da empresa de emitir ação, por exemplo, ao invés de financiar, de fazer um financiamento? Basicamente porque as ações elas não têm um vencimento e elas não prevêem um retorno específico. Então a empresa fica livre ali para estar negociando as suas ações e não precisa garantir nenhum retorno específico para os investidores. Então, ela não tem essa obrigação e acaba muitas vezes fazendo muito mais sentido que um financiamento, porque vai pagar taxas bem menores com a emissão da ação. E, enfim, tudo isso vai fazer com que a empresa consiga ter acesso a um capital. Então, se ela está precisando de dinheiro, tem essa oportunidade de estar emitindo ação. E tem também investidores que vão comprar essa ação, ela vai estar conseguindo ter um acesso
a capital aí. Então, por isso que pode fazer muito sentido para a empresa estar fazendo aí o IPO. Bom, e aí falando um pouquinho sobre o segundo motivo, que é a questão da liquidez. Quando a gente fala de liquidez, é basicamente o investidor poder, a hora que ele quiser, se desfazer do papel. Então, ele pode comprar e vender a ação com muita facilidade e com muito poder de controle sobre o período que ele vai querer fazer isso. Então, se um investidor ele vê que não faz mais sentido estar naquele negócio, ele acredita que não vai ser rentável para ele, ou ele precisa do dinheiro para entrar em outro negócio que ele acredita que faça mais sentido, ele pode simplesmente sair, então basicamente vender a sua ação e aí recuperar esse dinheiro. Talvez não igual, porque a ação pode ter, a empresa pode ter valorizado ou desvalorizado, então o preço da ação pode ter subido ou caído, mas o investidor ele pode retirar o dinheiro ali, tá vendendo essa ação quando ele quiser. Então por isso que é muito importante falar de liquidez. E aí também é legal citar que tem investidores que que compram ações logo que a empresa faz o IPO, porque ela enxerga um potencial de crescimento muito grande e aí ela pretende lucrar com a venda futura dessas ações. Então ela enxerga que a empresa se, vai se desenvolver, vai crescer bastante e, consequentemente, em um período futuro, vai valer mais, o papel dela vai valer mais. Então, existem tipos de investidores que entram com essa finalidade de conseguir ganhar um capital em cima da compra e da venda da ação. Bom, e o terceiro tópico aí dos motivos para fazer um IPO é a questão da imagem. Quando a gente fala de imagem, é muito importante falar sobre transparência. Então, a empresa vai ter que ter muito mais compromisso e responsabilidade com a transparência dos seus processos, das suas operações, dos seus resultados. Isso é uma premissa básica para as empresas que vão fazer IPO e, consequentemente, você tendo mais transparência, dando mais acesso às pessoas, sobre os seus resultados, sobre o que está acontecendo na sua empresa, você acaba ganhando uma credibilidade já que o mercado entende que uma companhia aberta apresenta um grau de governança corporativa mais elevado. Então, basicamente, o que eu falei, as pessoas, os investidores, no caso, enxergam aquela transparência com como um grau de compromisso com a governança. Então, eles conseguem confiar mais naquela empresa, consequentemente, a empresa acaba tendo uma imagem muito melhor. E também a questão de mais projeção e reconhecimento público, as pessoas veem que a empresa tem papéis à venda, né, que ela está listada, então acaba chamando mais atenção, as pessoas começam a pesquisar mais e criam mais interesse pelo negócio também. Agora, partindo para a fase se vale a pena ou não investir em IPO, vou começar falando um pouquinho das vantagens. A primeira vantagem clara é que quando você investe numa empresa que está fazendo sua primeira oferta pública de ações, você tem a chance de aproveitar o crescimento a longo prazo dessa empresa. Então você paga barato e vende depois de muito tempo, ganhando muito dinheiro. Nem sempre isso acontece, mas é uma chance, é um risco que você corre. Um exemplo disso foi a Apple, a gigante da tecnologia que todos nós conhecemos, todos nós usamos seus produtos. Ela realizou seu IPO lá em 1980. Que com os splits todas das ações, ela saiu na bolsa por mais ou menos 0,33 centavos de dólar. E hoje sua ação vale mais de 400 dólares. Então, as suas ações valorizaram mais de 100.000% desde o seu IPO. Então, se você pegasse 100 dólares e comprasse de ação da Apple lá em 1980, hoje em dia você teria mais de 100 mil dólares frutos desses 100 dólares que você colocou em 1980. Agora falando um pouquinho das desvantagens que você se tem quando você investe em um IPO. A primeira
vantagem clara são assimetrias de informações. Se você vai investir num IPO, as informações que você vai encontrar não são as mesmas de uma empresa que já está listada na bolsa há muito tempo. Vão faltar informações. E isso pode vir a ser um problema para você. Outro problema também é o risco de prejuízo. Muitas pessoas, às vezes, têm uma esperança muito grande em uma empresa por propagandas, por conhecer a marca e acabam investindo no seu IPO. Aí, com o passar do tempo, existe uma quebra de expectativa nessa empresa. Ela começa a mostrar a sua real face. E seus preços de ações começam a cair. Algo normal, mas que faria você perder dinheiro que você tinha investido no começo. Outro ponto importante de mencionar aqui também é que do boom de IPOs que tivemos no ano de 2021, que no total assim chegaram a 69 IPOs, tendo até o da Ryzen, que foi bastante importante. Apenas 16% das empresas elas conseguiram sobressair e ter alta no seu papel desde o IPO, as outras ainda estão em prejuízo. Outra parte importante de mencionar é que muitos se esquecem do risco de liquidez de quando se investe em IPOs. Por exemplo, como acabei de mencionar, com o boom, muitos fundos começaram a montar posições gigantescas assim em ações que eles achavam que tinha chance de vingar. Então eles montavam posições grandes, porque o fundo gerencia não sei quantos bilhões, montavam posições e a ação começa a cair. Começa a cair, começa a cair. E o fundo não consegue se livrar dessa ação porque a liquidez diária da ação é muito pequena, é muito pouca. No slide está até o caso da Get Ninjas, que teve seu IPO em 2021 e hoje a sua liquidez diária média está abaixo de 1 milhão, cerca de 600 mil reais. Como um fundo consegue desmanchar uma posição de 50 milhões com uma liquidez diária de 500 mil reais? É algo que tem que ser pensado, tem que ter uma análise de liquidez antes de entrar no IPO. Bom, agora que foi explicado já como é realizar um IPO, o que é um IPO, algumas vantagens e desvantagens, eu vou falar uns requisitos para se realizar um desses. A começar, o grupo ele viu que tem 7 principais etapas, além da última etapa que seria de fato o IPO. É importante falar que aqui no Brasil, pelo menos, demora mais ou menos um ano, contando recentes IPOs, demoraram mais ou menos esse tempo. É um processo que, além de tempo, demanda recursos financeiros elevados, tanto para manter o papel em bolsa futuramente, mas para poder também inserir os papéis na bolsa demandam recursos financeiros elevados. A primeira etapa de planejamento, como eu disse, planejar um IPO é muito importante de maneira eficaz, porque como ele demanda muito tempo e recurso financeiro, tem que ser feito de uma maneira correta. Caso contrário, terá sido muito tempo gasto em vão. E é nesse planejamento que são feitas algumas análises futuras sobre o mercado acionário e demanda de investidores, tanto pessoa física e jurídica, para o IPO. A segunda etapa é de equipes, ela é feita para agilizar e definir quem vai recolher, organizar, juntar as informações da empresa para que elas possam ser enviadas então para a CMV, para a CVM, desculpa, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Nessa parte de equipes podem ser feitas por
contadores, consultores, escritório de advocacia, firma de auditoria, dentre outras. Bom, agora a terceira etapa, que é de fato vai ser feito o pedido pelo IPO para a CMV, a empresa leva as suas informações, ela faz o pedido de autorização para poder colocar os papéis publicamente. Então, e logo após isso, é importante ela emitir um comunicado público para o mercado. E essa etapa está muito ligada à quarta etapa, que é de prospecto, na qual a empresa também ela divulga informações históricas em relação a seu histórico operacional. A gente colocou os últimos 3 exercícios, mas podem ser feitos demais também. Então, caminhando agora para a Roadshow, que é uma quinta etapa que a gente colocou, é nela que as empresas vão buscar suprir a demanda demanda não, desculpa, a oferta dos seus papéis. Nela ela procura potenciais investidores, como por exemplo fundos de investimento que são dispostos a pagar milhões até bilhões, dependendo da empresa. Então é importante e está ligada muito com o book building também. É na etapa de book building que são feitas as reservas de IPO a partir de preços estabelecidos pela própria empresa, ela estipula uma faixa de preços que ela acredita que sejam os preços que tenham que ser pagos pelos diversos investidores. A sétima etapa de contratos de auditoria, é importante falar que também tem um meio legal nesse processo de IPO, e é nessa parte de contratos que o responsável jurídico pelo processo de IPO ele tem que redigir os contratos de transição das ações, e tem que ser feita uma auditoria também para conferir se esteja tudo certo nas demonstrações financeiras, contábeis, e, claro, isso deve ser feito por especialistas em contabilidade societária, isso entra na parte de equipes, então é importante ver que está tudo bem relacionado e tem uma sinergia nessas etapas. E por último é o IPO, que é de fato no dia no qual as pessoas vão poder comprar na bolsa de valores papéis das empresas que está tendo seu IPO. Então é importante falar que aqui pareceu muito simples essas etapas, mas é um processo que demanda tempo, 1 ano mais ou menos, para mais, quiçá dependendo da empresa. Então é importante ter paciência e também é, saber lidar com os custos, já que com o tempo as empresas vão estar focadas nesse processo de IPO e não podem desviar também do que realmente elas fazem, como por exemplo, uma empresa que vende produtos, ela não pode estar só focada na venda de produtos, ela tem que se voltar para o IPO. Então é importante que as pessoas, a empresa estejam alinhadas com esse processo. Bom, agora irei falar um pouco sobre casos de IPOs no mundo e no Brasil. Primeiramente aqui, só brevemente citar os maiores IPOs do mundo. A maior IPO já feita foi da Saudi Aramco, um total de 25,6 bilhões captados. Alibaba em 2014, 25 bilhões captados. SoftBank em 2018, 23,5 bilhões captados. Agora, trazendo um pouco esse contexto para o contexto do Brasil, em 2021 foram feitos 49 IPOs, um aumento de 81% quando comparado ao ano de 2020. Contudo, 75 empresas desistiram de abrir o capital, e das 29 empresas que solicitaram para abrir capital para a CVM, 18 já pediram interrupção. Acredito que isso tenha ocorrido devido à alta de taxa de juros aqui no Brasil, encarecendo um pouco os investimentos. Agora falando um pouco sobre os maiores IPOs aqui no Brasil, possuímos o Santander e Banco do Brasil no topo dessa lista, com 11,5 bilhões captados, Redditor em terceiro com 11,3 bilhões, VisaNet Brasil 8,4 bilhões e a OGX 6,7 bilhões captados.
Bom, agora falando um pouco em relação ao retorno dos IPOs feitos no Brasil no ano de 2021. Com os melhores retornos, possuímos essas 5 empresas: Mater Dei, Vamos, Intelbras, Vit e Boa Safra. Todas elas apresentaram um retorno bem elevado quando comparado com o preço de abertura de ação com o preço de fechamento no ano. Foram investimentos bem feitos. Contudo, também temos casos de IPOs mal sucedidos aqui no Brasil, como é o caso da Molda Mais, Dots, Mobile, Ocean Pact e Get Ninjas. Todas elas apresentando retornos extremamente baixos e negativos, indicando que houve uma precificação errada das ações. Bom, por fim, irei falar um pouco das startups candidatas a realizar IPO no futuro muito próximo. Quinto Andar, com uma captação esperada de 5,1 bilhões de dólares, Wildlife, com 3 bilhões de dólares, Loft, CloudWalk e Log,